Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Só que tem outra casa, que é a festa do Senhor. Nessa casa só tem uma mesa, que é a mesa da comunhão. Nessa casa não tem divisões, nessa casa não tem contendas, nessa casa só tem o amor de Deus, a graça e a misericórdia para sarar os pecadores. Nessa casa não tem políticos, nessa casa não tem avarentos, nessa casa não tem devassos, nessa casa não tem pecadores. Tem pessoas que estavam nesse estado e vieram para a festa do Senhor e agora são transformadas pelo seu poder. Amém. E agora são mudadas numa nova criatura. Por isso o mestre diz: tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. O vinho que o Senhor oferece é tão maravilhoso que ele faz com que esqueçamos o amargo do vinho que vivíamos lá no deserto. As amarguras da vida, elas cessam quando nós participamos desse banquete. Qualquer pessoa que esteja bebendo na taça de Satanás e reconhecer o seu pecado e se converter e buscar o Senhor, esse será resgatado do lamaçal do pecado, será transposto do lamaçal do pecado para o reino do Filho do seu amor e terá uma vida santificada e transformada pelo poder de Deus. Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não interessa que taça você esteja bebendo, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai resgatar você e vai te dar o melhor vinho durante toda a sua vida. Ele vai restaurar teu casamento, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai livrar você de todos os seus pecados que te amarram, que te condenam e que te levam a fazer coisas inconvenientes. O melhor vinho na mesa de Cristo, ele desfaz o sabor do segundo vinho da taça de Satanás. Ele desfaz esse sabor. 1 João 3,8 diz o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se o diabo destruiu o teu casamento, Deus pode reconstruir. Se o diabo destruiu a tua saúde, Deus pode reconstruir. Se o diabo destruiu a tua paz, Deus pode restituir. Se o diabo destruiu qualquer coisa na sua vida, meu irmão, a tua família, seja o que for, Deus pode restituir e Deus pode reconstruir tudo isso. Porque na mesa do Senhor, nesse banquete, há solução para aqueles que estão na mesa da devassidão. Há solução. Olha o que a palavra diz em Oséias, capítulo 4, verso 1 e 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa as minhas iniquidades. Quando nós fazemos isso, Deus é rico em perdoar. Não importa o quão devasso você seja, não importa de que forma você esteja vivendo a sua vida, Deus te chama a uma transformação, a um arrependimento. Se você está tomando a taça da devassidão, meu irmão, jogue-a fora e volte-se para Deus, e Ele mudará a tua história, e Ele mudará a tua vida, e Ele restaurará aquilo que você perdeu por causa dos seus próprios pecados. Há solução para aqueles que estão na mesa da autojustificação. Joel 2,13 diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Era uma prática muito comum do povo, como sinal de arrependimento, rasgar as roupas e jogar cinza sobre si. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero. Você está fazendo isso por fazer. Eu não quero que você rasgue roupa, eu quero que você rasgue o coração. Eu quero que você mude, que você se transforme, que seja uma mudança real. Porque rasgar roupa é fácil. Porque ter uma vida de aparência na presença dos outros é fácil. Porque aparentar ser santo é fácil. Difícil é ser. Difícil é ter uma vida reclusa do pecado. É ir de encontro ao estado de pecaminosidade. Difícil é resistir ser alguém que aparenta ser um cristão. Há solução
solução para aqueles que estão na mesa da abundância e que se tornaram avarentos e que não conseguem agradecer por aquilo que têm e que choram o tempo inteiro e sofrem por aquilo que não têm. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Então não coloque sua confiança nos seus bens, não coloque sua confiança na sua conta bancária, não coloque sua confiança nos seus objetos, não coloque sua confiança no seu emprego. Coloque sua confiança no Senhor, porque a vida não consiste na abundância de bens que o homem tem. Por isso, Deus nos chama para nos livrarmos de toda avareza. Na mesa do Senhor tem solução para aqueles que estão em pecado oculto, para aqueles que estão vivendo uma vida de pecaminosidade, que acham que estão enganando a Deus. Porque é fácil você enganar a esposa, é fácil você enganar o esposo, é fácil enganar os filhos, é fácil enganar todos os irmãos da igreja. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos. E Ele contempla os justos e os injustos. E esse Deus que nos olha, que nos vê, Ele na sua bondade, Ele nos diz o seguinte: confesse o pecado. O Salmo 32 diz o seguinte: confessei que o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Irmão, se você tem pecado oculto, confessa a Deus. E Deus, na sua misericórdia, Ele vai cessar. Porque a Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas se você continuar em pecado, se você continuar vivendo esse pecado, vai chegar um momento em que Deus vai revelar esse pecado. Eu já vi isso na minha caminhada de crente. De pessoas que se apresentavam como os representantes de Deus, estavam em pecado oculto e em determinado momento veio à tona. Peça perdão a Deus. Se você vivencia, se você está com essa taça do pecado oculto, abandone. O nosso pecado oculto deve ser confessado e abandonado. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz assim: por causa de uma prostituta, um homem chega a pedir um pedaço de pão. É isso que a Bíblia está dizendo. O que encobre as transgressões não prospera. Ele não vai para frente. Ele não caminha. Ele não anda. Eu tenho um colega que está vivenciando isso esses últimos dias. Por quê? Por causa do adultério. Por causa do pecado oculto. Eu conversei com ele: não. Tá bom. Problema seu e de Deus. Te vira. Mas as pessoas vivenciam isso. E elas não querem parar, e elas não querem mudar, e elas não querem mudança. O banquete de Satanás, as coisas começam bem e terminam mal. Na festa do Senhor, você chega quebrado, você chega despedaçado, você chega destruído espiritualmente, você chega destruído financeiramente, você chega destruído emocionalmente, e Deus começa a consertar a sua vida, e Deus começa a transformar o seu ser, porque na casa da festa do Senhor há uma gradativa doçura o tempo inteiro. Por isso o melhor vinho, ele é posto o tempo inteiro, até a redenção final. Olha a promessa desse melhor vinho para a minha vida e para a sua vida. Isaías 25:6. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos puros, pratos gordurosos com tutano e vinho puro, bem clarificado. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para a minha vida. Uma festa, um banquete, onde a minha vida, ela seja uma vida de alegria,
Aonde a minha casa seja uma casa de alegria. Aonde a minha casa seja um lugar de paz, um lugar de harmonia. Aonde a minha casa exale o prazer de se estar lá. Uma das coisas, né, que às vezes eu até converso com a minha esposa, eu digo assim, depois que ela casar, o negócio aqui vai ficar meio capionga. Mas por quê? Porque ela é a alegria da casa. Ela brinca com um, brinca com o outro. Ela está o tempo inteiro alegre, ela tem alegria de viver. E aí isso é fantástico. A alegria de existir, a alegria de servir, a alegria de estar na presença do Altíssimo. É isso que Deus promete na sua palavra. Eu tenho uma festa para você, eu tenho um banquete com vinhos puros, com pratos gordurosos, com tutano. Meu irmão, o pessoal aqui será? Tem negócio melhor do que tutano na comida? Feijãozinho. Não tem. Para a gente entender, Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você. Deus quer isso. Deus quer que a nossa vida, ela seja isso, ela seja esse prazer, ela tenha prazer em viver. Não interessa, meu irmão, em que mesa você estava, ou se você está em alguma dessas mesas. Na mesa da devassidão, na mesa da justificação religiosa, na mesa da avareza, ou na mesa dos pecados ocultos. Seu lugar não é lá. O seu lugar não é no banquete de Satanás. O seu lugar é na mesa do Senhor. O seu lugar não é na devassidão. O seu lugar é na presença do Senhor. O seu lugar não é na hipocrisia. O seu lugar é na presença do Senhor. O seu lugar não é na avareza. O seu lugar é na abundância do Senhor. O seu lugar não é em pecado oculto, meu irmão. O seu lugar é na presença do Altíssimo, confessando a Ele os seus pecados, pedindo ajuda e transformação. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não há possibilidade. Ou você está em um, ou você está em outro. Ou você está no banquete de Satanás, ou você está na mesa do Senhor, na festa do Senhor. Não existe meio termo para Deus. Ou você é crente ou você não é. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é servo ou você não é. Não existe meio termo para Deus. Ah, mas eu sou crente, mas porque tem um carnavalzinho, eu gosto de carnavalzinho. Não existe isso. Não, mas é porque eu sou crente, mas eu gosto de uma perversãozinha e Deus me perdoa. Não existe isso. Não existe. Ou você está em um ou você está em outro.